Bem-vindos a este Floripa em Foco especial com o nosso amigo Edson Miguel Bonotto, que é microsemiotista oftálmico. Bem-vindo, Edson. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre iridologia e como nós podemos nos ver com o nosso olho. Como podemos nos ver com o nosso olho. Como nós podemos nos ver com os nossos olhos. Isso tem um dado de autoconhecimento, né? Se auto-olhar, dá para dizer, né? Sim. A íris traz todas as informações de como nós somos. O que nós somos está na nossa íris. Tudo o que nós somos está na nossa íris. Estamos até falando juntos de tudo que tem mesmo. Nós repetimos o que está na nossa íris. A gente não faz nada de novo. Que interessante. Por isso que se diz que o olho é o espelho da alma. É o espelho da alma. E é mesmo. E é mesmo. Nós criamos a partir das informações que tem na nossa íris. A nossa criatividade, a nossa intuição, né, atua dessa forma de acordo com as informações que nós temos na nossa íris. Impressionante. No último Floripa em Foco especial que fizemos, conversávamos, Edson, você estava dizendo que o nosso corpo a gente pode comparar como uma casa, né? Sim, nós sempre procuramos criar imagens, né? Para facilitar a compreensão. Isso, nós criamos imagens, a nossa mente cria imagens de relação, aonde nós procuramos então com essas imagens então é nosso banco de memória. Banco de memória. É nosso banco de memória, né? E então nós relacionarmos o nosso corpo com uma casa, como nós estamos conversando sobre isso, né? Para a gente compreender um pouco mais. E na nossa casa, nesse momento atual, agora, presente, hoje, né? Se acontece algum vazamento na nossa casa, né? Como é que nós resolvemos essa situação, né? Poxa, Silvio, até nessa conversa, falando sobre isso, né? Essa semana, o meu filho teve apendicite Sim. E precisou fazer uma cirurgia urgente. Sim. Né? Num dia, ele acordou no meio da noite com dor, né? Com dor. Pela manhã, ele estava sonhando, olha só, ele estava sonhando, e no sonho ele sentiu dor de barriga. Aí acordou e percebeu que estava com dor. Mas depois, um tempo depois, se movimentou, mas dormiu novamente. E pela manhã, então, quando ele acordou, ele falou que continuava com dor. Dor localizada. Com dor localizada. Eu avaliei ele, observei ele, né? E não tive certeza absoluta se vamos esperar como se desenvolve o quadro, né? E no meio da manhã já apresentou esse quadro, né? Então procuramos a UPA e às 10 horas da noite ele estava sendo operado no HU. Olha, refazendo a sua casa. Isso, então a casa dele, como ele se movimentou para fazer esse reparo. Ele precisou fazer um reparo na casa dele. Teve que fazer o diagnóstico na casa, o que ela estava precisando. Isso, então nós fizemos o diagnóstico, né? E ele fez essa intervenção médica, cirúrgica, né? E hoje está no dia seguinte, né? No dia seguinte, à tarde, ele já estava caminhando. Que bom que melhorou rápido também. Já era para ter caminhado um pouquinho antes. O médico disse, já levantou? Às 10 horas da manhã ou 9 horas da manhã, não sei, o médico foi consultar ele. Já levantou? Já andou? Né? Ele não. Então, a nossa casa. Então, essa é a nossa casa. Como nós vamos fazer esse reparo? A forma do reparo que a gente fez, as condições que a gente tem para fazer o reparo, né? Todas as condições para fazer esse reparo, né? E quem nós vamos procurar ou como nós procuramos alguém para fazer esse reparo. Se é um encanamento, se é uma goteira, se é uma parede. Que tipo de profissional? Qual é o profissional que tu precisa buscar,
nessa hora, né? Qual o profissional que tu vai buscar nessa hora, que ele tenha condições, então, de atender a tua necessidade. Esse diagnóstico que você fez através da íris. Sim. Vai dizer que profissional, qual o problema Sim, para ser então, resolvido. a nossa íris, ela mostra como nós podemos e que tipo de profissional nós precisamos procurar. Muito bem. Então, de acordo com a sensibilidade que nós experimentamos, né, nós procuramos um profissional. Então, eu fiz essa relação, né, de um reparo. Então, qual é o reparo que eu estou precisando nesse momento para minha casa? O principal reparo, Silvio. Qual é o reparo? Qual é o principal reparo que eu preciso fazer na minha casa nesse momento? Então, essa é a observação que nós podemos perceber na nossa íris. A nossa íris mostra, então, que tipo de reparo é que eu estou precisando. E trata, no caso, com flor de íris, que é um A floral. terapia flor de íris. Flor de íris. Então, esse é o tratamento microsemiótico irídeo. A ciência como tratamento, a forma de atuar da ciência, né? Então, a íris, ela mostra qual é o corpo, qual o órgão está precisando de reparo e qual o tipo de reparo, de forma que eu possa, então, fazer esse reparo, e esse reparo, então, ele começa a solucionar a necessidade dos outros aspectos que estão precisando também de reparos. Os outros moradores dessa casa. Os outros moradores dessa casa, os outros moradores. Que são os órgãos. Os órgãos, né? Olha, que interessante, que analogia é interessante. Uma Então, casa. aonde? Qual o ponto? Tem um professor que conta sempre a história de que um navio, um enorme de um navio, precisou de parou. De um momento parou no meio em alto mar, né? E ninguém conseguia reparar para que ele voltasse a funcionar, né? E aí, então, chamaram vários engenheiros, né? E chegou um, né? E até uma historinha essa, né? Pediu o martelo para o assistente, deu uma martelada e o navio voltou a funcionar, né? E aí foi cobrar a conta dele, martelada, tanto, né? Martelada no ponto certo, tanto. Martelada, R$1. Saber aonde martelar, Isso, 1,5 milhão. Isso, então, eu já ouvi uma história. Então, a íris, ela pode mostrar esse caminho para a gente. Aonde? Qual o tipo de resposta que eu preciso ter agora para que a minha casa volte a restabelecer, que eu consiga restabelecer a harmonia na minha casa. A harmonia entre no funcionamento. A harmonia. Pode estar precisando de pintura a minha casa. Pode estar precisando não sei do que, mas tem harmonia na minha casa. Certo. Tem uma harmonia. Edson, o tratamento é com flor de íris, é esse floral flor de íris. Mas a iridologia, a microsemiótica, pode indicar a necessidade de um outro profissional, né? Alguém que vá operar a sua apendicite, alguém que vá curar uma micose. Sim, Silvio. A íris, ela mostra o tipo de intervenção. Que tipo de intervenção você está precisando. Então, se o tipo de intervenção que tu está necessitando está dentro da microsemiótica oftálmica, né? Agora, se é outro tipo de intervenção, como no caso do Ian, do meu filho, né? Sim. Aliás, a microsemiótica, Silvio, é uma ciência, como todas as outras ciências, né? Multidisciplinares, é uma especialidade. Consegue o olho ler? É mais difícil, é uma especialidade. E dentro de uma especialidade tem a forma de atuação de cada um. Muito bem. De cada ciência. Edson, e uma coisa que você comentou no programa anterior também, foi falando ainda dessa analogia, né, que nosso corpo é a nossa casa, o caráter seria as fundações dessa casa. Como assim? O caráter é a base da gente? Sim, é a nossa informação genética. Caráter. Isso. O caráter é a informação genética, é o que nós trazemos como genética. Mas o caráter a gente não forma, não desenvolve, não corrompe. O caráter, Silvio, a gente preserva.
Preserva. Preserva. Nós preservamos o caráter. A nossa missão de existirmos é preservar o caráter. Olha. Esses são os elementos. Esses são os elementos da medicina tradicional chinesa. Madeira, o fogo, como eu falei e mostrei na nossa conversa anterior. Nós vamos mostrar daqui a pouco a comparação entre a íris dessa pessoa no primeiro diagnóstico, antes, né? E depois de um determinado período de tratamento, com a intervenção, então, da terapia flor de íris. Daqui a pouco eu vou falar por que é a terapia flor de íris e o que trata, o que a microsemiótica trata. Então, nós estamos falando dessa estrutura do caráter. Quando nós falamos da estrutura do caráter, nós estamos falando, então, da informação genética. A memória genética. A memória, o caráter é uma memória genética. Eu achei que fosse uma questão moral. Não é, mas é uma memória. A moral está relacionada, Silvio, então, com a personalidade. Moral é personalidade. Caráter e personalidade são o caráter, duas ele é coisas. genético. Ele acompanha a genética, ele é matemático. Né? Então, a microsemiótica, ela trata dentro dessa informação da memória genética. Como nós podemos recuperar a memória genética e, consequentemente, o equilíbrio ou a volta do equilíbrio e a preservação do caráter. Que legal. Então, a estrutura caracterológica é a estrutura do caráter. Então, essa é a estrutura. Então, as nossas sensibilidades relacionadas na ordem genética, as manifestações genéticas, todas as manifestações genéticas, né, estão relacionadas com a memória do nosso tempo. Então, as sensibilidades que eu manifesto são as sensibilidades da minha árvore genealógica. Sim, hereditárias da minha árvore genealógica. Sensibilidade à luz, se tem cabelo ou não. Sim, exatamente. Não tem problema falar de cabelo aqui não, né? Sim, o meu visual, todo o visual, toda essa memória, a memória, então, a nível dos sentidos, a visão, a audição, tato, todos os sentidos. Isso vem no caráter. Sim, essa é a memória da manifestação do caracterológico. Caracterológico. Muito bem. E dentro disso também, então, tem o predomínio de cada um desses sentidos. Né? Por exemplo, um predomínio da visão, do sentido da visão, né? E as sensibilidades decorrente do desequilíbrio dessa memória na visão. Como né? assim desequilíbrio da O memória? desequilíbrio genético, as manifestações genéticas, né? Do sentido da visão, miopia, presbiopia, estigmatismo, todas as manifestações patológicas. Que é hereditário né? também, tá certo. E também o nível psíquico. Né? Eu ver coisas, ou eu ver coisas a mais do que uma outra pessoa ver, por exemplo. Né? Isso vem no caráter. Sim, isso está relacionado, tem essa informação desse predomínio. É tipo aquela história filho de peixe, peixinho, Peixinho é. Então, Caráter. E, ao mesmo tempo, também, né, dessas sensibilidades, né, os dons. os talentos. Tanto a sensibilidade a nível metabólico, patológico, seja o que for, né, de dificuldade, mas também os dons. Né, o que a gente vê além. Né? E isso tudo dá para ler, identificar através da íris. Sim, nós podemos ver todo esse movimento na borda, então, da pupila. Na borda da pupila. Na borda da pupila. Caráter. Isso, o caráter. Então, é a OP, é a orla pupilar interna. Então, todas as íris mostram que OP é. Então, nós vemos na íris a nossa OP, a nossa estrutura caracterológica. E as alterações na OP indicam, então, as alterações que eu me refiro, tudo o que é estudado dentro da ciência da microsemiótica como desequilíbrio a nível de memória celular. E as complicações e as sensibilidades que esses sinais indicam ou estão indicando e da mesma forma como a pessoa está vivendo esse tipo de sensibilidade no seu momento presente, agora. Né? Então, nessa íris que eu estou apresentando, né? O Fernando pode jogar a imagem. O Fernando pode mostrar, né? Como eu falei anteriormente, é uma OP3,
é uma constituição do elemento fogo, né? E os desequilíbrios relacionados às alterações do elemento fogo, então é principalmente a dúvida. A dúvida. Isso, a pessoa não sabe se quer ou não quer. Se quer ou não quer, se está segura, se está insegura, se está calma ou se está agitada. Mas como assim faltar o elemento fogo? Aonde no corpo então, falta o desequilíbrio dessa OP então, está relacionada com essa manifestação. Então, essa OP ela tem carência de óligos-elementos. Oligoelementos. Oligoelementos. Os óligos-elementos são os catalisadores. Os óligos-elementos atuam, então, na memória da célula. A memória, manter a memória da célula. Então, o manganês e o cobalto é o primeiro. O cobalto, ele é um elemento relacionado, então, com a capacidade de elaboração, a capacidade elaborativa. Mas o cobalto não é radioativo? Dentro de um certo limite. Não, ele é um oligoelemento que está relacionado com a nossa constituição, Silvio. Então, o desequilíbrio do cobalto tem essa radioatividade, mas a nível de óligo, na nossa composição física, ele atua nesse sentido. Por isso, então, oligoelementos, eles são mínimos, eles são mas micros. Tem. Isso. Olha, tem até isso essa combinação, né? E então essa constituição, essa OP, tem carência desses dois minerais. Então, o desequilíbrio que essa pessoa experimenta, o que eu me refiro a desequilíbrio é tudo o que pode me levar, então, a manifestar, ou que diminui o meu processo de evolução. Todo o processo evolutivo, tudo que diminui a minha capacidade de compreensão. Que me atrasa. Que gera uma doença. Que gera sintomas, doenças, desequilíbrios, patologias, né? Olha que interessante. E isso tudo sobrando ou faltando ou um desequilíbrio na terra, no ar, no fogo e na madeira. Sim, então esse é um elemento. Tem o terra e as suas sensibilidades, então todos os outros elementos, né? Então, que estão relacionados com essa posição do nosso corpo, né? Todos os órgãos relacionados, então, com a funcionabilidade. Então, a produção energética de cada órgão, de cada centro, né? Então, cada órgão tem um centro, tem um órgão, tem um gerador centro. de energia, né? Exato. Então, todo o aparelho reprodutivo, né, nessa área do nosso corpo, todas as sensibilidades que nós experimentamos, então, a nível de aparelho reprodutivo. Edson, a madeira, a água, a terra e fogo é numa linguagem mais oriental, né? Sim. Trazendo isso para uma linguagem ocidental, o que significa exatamente então, desequilíbrio nesses o madeira elementos? é o fígado e a vesícula. Se o fígado e a vesícula está desregulado, é a questão de mais ou menos madeira? Na linguagem ocidental. Não mais ou menos, indica, então o elemento também está relacionado com a composição energética desse elemento, né? Então, a madeira, ele tem uma resistência, mas ela tem uma flexibilidade. Então, ele vai de um movimento a outro. Então, o desequilíbrio do madeira leva a esse movimento, mais ou menos flexibilidade. Mais rígido. Isso. Né? Menos então, essa parte. E assim como a função dele, a relação dele com os outros elementos, como é o madeira com a terra, com a água, com o fogo, com o ar. E cada órgão se relaciona com um desses quatro. Esse relacionamento. Então, uma OP fogo, por exemplo, né? Então ela mostra onde tem um excesso e aonde está faltando. A OP, lembrando, é aquela... Então, ela mostra esse movimento, o que tem em excesso e o que está faltando. Então, não mais ou menos madeira, então o que tem em excesso no madeira e o que está faltando, que elementos estão faltando. E eles estão relacionados, então, com a madeira, com o fígado e a vesícula. O fígado, então, é o aspecto yang, é o aspecto racional. Assim como nessa constituição fogo, né? O coração é o órgão racional.
e está relacionado a tudo que é relacionado com o pensamento, com aquilo que eu acredito. O coração. O coração. Racional. Isso. E eu estou falando o coração, então, do elemento fogo. Ah, sim, sim. Isso, do elemento fogo. Né? O yin, então, é o intestino delgado. É tudo relacionado ao que é subjetivo. As emoções. Né? Aonde que a minha razão, a forma como a minha razão se funde com as emoções. Quando eu encontro a razão com a emoção, eu experimento, então, dentro de um equilíbrio, eu experimento a satisfação. Quando predomina um deles, eu começo a experimentar uma insatisfação. Então, esse é o desequilíbrio do OP. Então, ou mais racional ou mais emocional. E ali no meio está onde funde o rígido com o que é o líquido, né? Onde fica tudo. Onde então acontecem as mudanças. Nós só mudamos onde acontece esse encontro, esse diálogo. É ali então o ponto aonde nós precisamos bater o martelo. Dá a marteladinha. Isso. Se nós batemos o martelo nesse ponto, né, então nós despertamos. Então, se um tratamento, no caso a terapia Flor de Íris, atuar nesse ponto, né, nós conseguimos um movimento de mudança. É o que nós observamos então na comparação dessas duas íris. Que o Fernando vai colocar no ar, que é uma antes ou depois. Eu vou descrever um pouco o que nós observamos nesse movimento, então, do hipus pupilar. Hipus pupilar é o movimento de abrir e fechar a pupila. Ah, dá para ver que ela está pulsando. Isso, ali, né? Então, um movimento de introflexão da pupila, um movimento, quando a pupila se fecha, né, é um movimento de inspiração. E quando ela se solta, é um movimento de expiração. É um movimento de inspirar e respirar. Então, sempre esse da pupila, não pulmonar. Isso, da pupila e, consequentemente, todo o fluxo respiratório acompanha o movimento pupilar. Todo o ritmo circulatório acompanha o movimento pupilar. Todo o batimento cardíaco acompanha o movimento pupilar. Olha. Sim, a pupila, então, ela é o ritmo do meu corpo. E no caso dessas duas aí, no antes e no depois, olha, que mudança como nós observamos ocorreu? O movimento do hipus pupilar, ele fica interessante. A pupila, ela está se apresentando mais circunferencial. Na segunda filmagem, nós observamos um movimento, então, de equilíbrio na circunferência. Isso, então, indica que a estrutura muscular está recebendo um pulso nervoso mais equilibrado. Harmonioso. Não está tensionado e ficando oval, vamos dizer. E o hipus pupilar, ele está flexível. Ele está, nesse flexível que eu me refiro também, ele está mais harmônico, mais equilibrado, o movimento de abrir e fechar dele. Ele é contínuo. Não é uma coisa nervosa, espasmada. Ele vem perdendo, então. O movimento da circunferência da pupila indica uma continuidade dos estímulos neuronais, dos estímulos elétricos, das sinapses nervosas de todo o corpo. Né? Olha. É onde, então, se aproxima mais desse encontro, da onde precisa acertar o martelo, onde precisa bater, qual é o ponto. E nós batemos o nosso tempo já, Edson. Já bateu o nosso tempo? Sim, foi rapidinho. Essa foi muito rápida, hein? Muito rápido, mas também entramos na conversa, né? Fizemos até uma operação de apendicite. Ah, pois é mesmo. Então, Edson Miguel Bonotto, microsemiotista oftálmico, que é a evolução, vamos dizer assim, da iridologia, né? Falando aqui sobre o que você pode avaliar e tratar através da íris. Para entrar em contato com o Edson e, aliás, para se inscrever para concorrer a uma consulta gratuita, né, Edson? Exato, Silvio. Pode mandar um e-mail para naturalequilibrio@hotmail.com. E nesse mês de janeiro, né, já temos a sorteada que você trouxe,
que é a Milena ali da UFSC, né? Vamos preservar. Depois vamos conversar com a Milena para ver que mudanças ela Sim, eu ela vou sentiu, encaminhar para a Milena o e-mail. para agendar com ela. Ok. Muito bom. E o telefone do Edson é o 3207 4052. E se for muito urgente, tem o 9958 4540. 4540, isso, 9958 4540. É sempre um prazer conversar com você, Edson. O que faltou falar para fechar? Só quem quiser ver na fanpage a nossa conversa de hoje e de todos os outros dias está lá. Fanpage, como é que acessa a fanpage? Fanpage, então, é naturalequilibrio@hotmail.com. Isso é o e-mail. Essa é uma página profissional. Não, mas você falou agora o Sim, e-mail. mas é o mesmo e-mail, é o mesmo que o e-mail. Eu não tenho A fanpage. fanpage é o mesmo que o e-mail. Põe ali em cima, naturalequilibrio@hotmail.com, vai dar na fanpage. Isso é no Facebook, a fanpage é do Facebook. Eu vou olhar Então, isso. todos os assuntos na fanpage eu comento e publico tudo o que eu falo sobre microsemiótica irídia. Irídia. Aprendi mais uma agora. Vou Isso, visitar a microsemiotia fanpage. irídia, tá? Obrigado pela presença e obrigado você, telespectador internauta, pela audiência e acompanhe a representação desse Floripa em Foco Especial daqui a pouco a partir das 22 horas aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.